Amigas, amigos, olá! Continuando com a nossa preparação unital, vamos a mais um tema, globalização, e aquilo que é chamado por alguns intelectuais hoje, por alguns estudiosos hoje, de desglobalização. E o que é a globalização? A gente pode entender simplesmente a globalização a partir do sociólogo Anthony Giddens como o aumento da interferência entre regiões distantes em escala mundial. Um evento que ocorre em uma determinada região, ele não fica circunscrito a esta região, ele se desdobra, ele causa consequências em várias outras, mas essas consequências em área têm alcance internacional, mundial, dentro do cenário de globalização. Globalização que é motivada pelas necessidades de uma economia capitalista em constante expansão. E, portanto, nós podemos pensar o processo de globalização enraizado lá nos séculos XV e XVI, quando a gente tem pela primeira vez no mundo ocidental a chamada divisão internacional do trabalho. E de lá até hoje esse processo vai se potencializando pelo avanço tecnológico e hoje o meio técnico científico informacional. Esse processo é intensificado pelo avanço da ideologia neoliberal, neoliberalismo que deslegitima a intervenção do Estado na economia, Estado que poderia ser um regulador de fluxos de capitais, de fluxos de mercadorias, deslegitimado como é dentro do neoliberalismo, nós encontramos uma fluidez potencial maior de mercadorias, de capitais, dentro do atual cenário de globalização. Se nós encontramos a deslegitimação do Estado com o aumento dos fluxos comerciais e financeiros, os blocos comerciais fazem isso institucionalmente. Blocos comerciais, então, também são uma manifestação do atual processo de globalização. A globalização atingiu o que a gente poderia considerar como um ápice a partir dos anos 1990, com o fim da União Soviética, com o fim da Guerra Fria. Não havia mais o problema de blocos geopolíticos competitivos que diminuíam de um frente ao outro os intercâmbios diversos. E, portanto, nos anos 90, imediatamente após o fim da Guerra Fria, nós temos os maiores ganhos, avanços de globalização. A partir dos anos 2000, em especial a partir de 2008 e agora em 2021, 2022, nós temos retrocessos neste processo de globalização, que alguns chamam de desglobalização. E por que retrocessos? Crescimento da extrema-direita que é nacionalista xenófoba. E isso se desdobra de diferentes formas, inclusive em perspectivas ligadas a direitos humanos, fluxos migratórios, mas também economicamente no que diz respeito ao protecionismo econômico. Vamos lembrar de Donald Trump e a sua patética guerra comercial com a China. Temos ainda xenofobia e os fluxos migratórios que são dificultados no atual cenário. E desarticulação das CVG, cadeias de valores globais. O capitalismo, a partir dos anos 1970, passou a se organizar com uma estrutura produtiva fragmentada. Cada etapa da produção industrial fica em um diferente país do mundo, em um diferente continente, que é uma região ótima para aquela etapa específica do processo de produção. No automóvel há motor, no automóvel há semicondutores, chips. Quem faz semicondutores? A China, Taiwan, Coreia do Sul fazem semicondutores. Em uma outra parte do mundo vai ser feito o motor do automóvel. Em uma outra parte do mundo vai ser feita a montagem final do automóvel. Essas cadeias de valores globais foram fundamentais para o avanço da globalização nos anos 1970 e especialmente, como eu disse, a partir do fim da União Soviética. Mas dentro do atual cenário de crescimento da extrema-direita e protecionismo, essas cadeias de valores começam a ficar mais estressadas no seu funcionamento, ainda mais a partir da Covid-19. Porque vejam, na Covid-19, em 2020, não havia, como não há até hoje, terapia e vacina, não tinha vacina em 2020. Então havia necessidade de distanciamento social com o fechamento das atividades econômicas.
Entretanto, a partir do final de 2020, principalmente em 2021, começa a vacinação, mas a vacinação não aconteceu ao mesmo tempo para todos os países. Portanto, no país A já há vacinação, no país B ainda não tem vacinação, tudo bem? Mas o país B, nas cadeias de valores globais, depende das mercadorias produzidas no país A para o seu próprio processo de produção. E, consequentemente, o país B não pode viabilizar a sua produção na medida em que ele está sem vacinação. Ele continua com as atividades fechadas. Os demais países que também demandam os produtos do país B também continuarão com as suas atividades paralisadas, independentemente da vacinação, tá legal? Por causa das cadeias de valores globais. Agora, como essas cadeias de valores globais começaram a ficar estressadas no seu funcionamento a partir da Covid-19 em 2020, nós passamos a ter um problema ainda mais grave com a guerra da Ucrânia. O Ocidente, liderado pelos Estados Unidos, impôs sanções contra a Rússia. Rússia que é um grande país, não apenas, obviamente, em extensão territorial, mas na produção de combustíveis, na produção agrícola e em diferentes etapas da produção industrial, por exemplo, na produção de fertilizantes. Isso vai estressar ainda mais as cadeias de valores globais, sendo que hoje nós percebemos o Ocidente e Estados Unidos pressionando pela rearticulação geopolítica e, por extensão, política e econômica de velhos blocos que nós encontramos na segunda metade do século XX. Eram blocos da Guerra Fria, competição político-ideológica entre o bloco socialista e o bloco capitalista. Hoje a gente não tem bloco socialista, mas existe a tendência de formação de um bloco ocidental ou atlantista, União Europeia e Estados Unidos, em competição com um bloco oriental, Rússia e China, e, portanto, fragilizando a velha globalização, tudo bem? Temos aí, então, as ideias relacionadas à globalização e ao seu oposto atual, a dita desglobalização. E como a Unital trabalhou este tema? Vamos dar uma olhadinha? Olha só. Questão 26 do vestibular de inverno 2022. Os ventos favoráveis à globalização que percorreram o mundo desde a crise financeira os ventos desfavoráveis à globalização que percorreram o mundo desde a crise financeira de 2008 e ganharam força com a pandemia intensificaram-se com a guerra da Ucrânia, com as retaliações comerciais impostas a Moscou. Os países ocidentais estão sendo levados a reduzir sua dependência da energia e das matérias-primas russas. Além disso, o eventual apoio chinês aos russos também poderia acirrar a rivalidade com o Ocidente e a consequência é um crescente risco ao comércio e à integração internacional. Tema, portanto, que alguns estudiosos chamam, eu considero exagerado, de desglobalização. Em relação aos efeitos do conflito da Ucrânia e Rússia para o processo de globalização, assinale a alternativa correta. O gabarito nos traz a alternativa A. O conflito provocou a adoção de sanções econômicas pelos americanos e europeus à Rússia, o que pode levar ao fechamento de empresas ocidentais nesses países responsáveis pelos fluxos de capitais produtivos e um dos principais agentes da globalização. O texto base está afirmando isto e está em linha com a nossa análise anterior, parece verdadeiro mesmo. Então vamos dar uma olhadinha nos problemas das alternativas, das demais alternativas? Alternativa B. O conflito provocou a ruptura dos fluxos comerciais em nível mundial e da prestação de diversos tipos de serviços, ao redor do planeta, que levou à estagnação da globalização do consumo mundial e da difusão de uma cultura global de massas. Antes de eu criticar a alternativa B, vamos dar uma olhadinha na alternativa C. O conflito acelerou a quebra das cadeias, de produção mundial, cadeias de valores globais, imposta pelo fechamento de fábricas em diversos países e pela adoção de medidas protecionistas, desenvolvendo a economia global, dissolvendo a economia global. Gente, a tendência pode ser essa. Entretanto, tanto as alternativas B quanto C estão exageradas na caracterização da redução do processo de globalização na atualidade. Então, palavras mais
mais fortes, né? Como a ruptura, como o fechamento, tá legal? Essas palavras não aderem em termos explicativos ao cenário de desaceleração da globalização na atualidade. Vamos dar uma olhadinha na alternativa D de dado? D de dado. O conflito provocou a estagnação das alianças comerciais globais, acarretando a transferência das etapas de produção que agregam menos valor a um produto a países com níveis salariais mais altos. Essa parte final é o oposto, né? Então, as etapas mais simples vão para onde há a possibilidade de superexploração do trabalho, onde os salários são mais baixos. Mas vejam, o conflito provocou a estagnação das alianças. Não. Até há reforço de novos alinhamentos, como é o caso do alinhamento político Rússia-China, como é o caso do alinhamento e expansão dos BRICS, dentro desse contexto, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que teve a segunda expansão no ano passado e foi a maior expansão da história do grupo. E finalmente a alternativa E. O conflito não acarretou nenhum efeito prejudicial ao processo de globalização, pois desde a década de 1950 o mundo vivencia um aumento sem alterações no intercâmbio de bens, investimentos, tecnologias e serviços. Não. O próprio texto base está dizendo, e nós sabemos, há um redesenho do cenário produtivo e político mundial a partir de 2008, crise econômica mundial, a partir de 2020, no início do século XXI, no início dos anos 2020, com a crise Covid-19 e com a guerra da Ucrânia, tudo bem? É um tema complexo, é um tema bastante polêmico, principalmente a ideia de desglobalização, como eu disse, é um tanto exagerada, redução, desaceleração do processo de globalização mais adequado. Se alguém tiver alguma dúvida, algum problema em relação a esse tema, é só me procurar a qualquer tempo nas redes sociais. Abraço para todas e todos e boa sorte.